Fala pessoal, fica no vídeo que você vai saber o que o mundo está falando sobre o Brasil. Esta é uma reportagem do Money Control da Índia. Ao que tudo indica, os indianos estão interessados no Brasil, trazendo um momento que rapidamente se transformou em pauta global. Durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aproximou-se do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e beijou a sua cabeça logo após o término de um discurso inflamado. A cena foi filmada, compartilhada e comentada em questão de minutos e abriu um debate intenso sobre intenção, simbolismo e consequências diplomáticas. Será que esse senhor que foi beijado é um real defensor da vida humana, da liberdade e dos direitos humanos? Naquele dia, Gustavo Petro tomou a tribuna e fez um pronunciamento que mexeu com as emoções e com as opiniões de muitos. Em suas palavras, ele protestou contra ações militares que, segundo ele, vinham causando sofrimento à população civil em regiões de conflito. O discurso, carregado de críticas às intervenções e a certas políticas internacionais, colocou Petro no centro das atenções. Logo em seguida, veio o gesto de Lula, um toque ostensivo de apoio, materializado em um beijo na cabeça. Dois líderes, um gesto, múltiplas interpretações. Por um lado, é possível ver o momento como um gesto humano e político de solidariedade. Para quem acompanhou a fala de Petro com atenção, o beijo de Lula pareceu natural. De dois amigos, um sinal público de empatia, um reconhecimento de dor e de preocupação humanitária. Mas será só isso? Em um contexto em que imagens e símbolos ganham força imediata, o ato transmite a mensagem de que, diante de tragédias e violações de direitos humanos, alianças e manifestações de suporte entre nações são válidas e necessárias. Chama a atenção de muitos essa falta de empatia dos dois líderes quando o grupo terrorista Hamas invadiu Israel, matou, estuprou, decapitou e assou crianças em fornos enquanto obrigava as mães a assistirem. Aqueles que defendem essa leitura ressaltam que a diplomacia moderna não se faz apenas de documentos e acordos. Faz-se também de gestos que sensibilizam a opinião pública, que pressionam por investigações e que mostram solidariedade com vítimas de apenas o emilado. Por outro lado, o mesmo gesto suscitou críticas e dúvidas. Para setores mais cautelosos, beijar a cabeça de um colega em plena Assembleia Geral é uma atitude que pode ser interpretada como excesso de intimidade ou até como uma tomada de posição política em relação a declarações controversas. Em um momento em que cartas diplomáticas, relações entre países e interesses estratégicos se entrelaçam, um símbolo pode virar munição para advogados da discórdia. Analistas lembram que a diplomacia institucionaliza-se em protocolos e que atos públicos de visibilidade elevada podem gerar consequências não desejadas, abrindo espaço para mal-entendidos, retaliações midiáticas e desgaste em relações bilaterais ou multilaterais. Pergunta-se então, um gesto de empatia transformou-se num possível problema geopolítico? Será que esses presidentes estão preocupados com a vida humana ou depende de onde o humana está? Para aprofundar essa dúvida, vale colocar o gesto no pano de fundo da política regional e internacional. A América Latina atravessa um momento de debate sobre soberania, alinhamentos e defesa de valores humanitários. Países vizinhos observam e avaliam sinais de aproximação. O beijo, portanto, tem relevância além do afeto pessoal. Ele pode ser lido como um sinal de sintonia política entre o Brasil e a Colômbia e como um marco simbólico que indica prioridades comuns em temas como direitos humanos, diplomacia e cooperação regional. Ainda assim, mesmo essa leitura positiva não elimina os riscos. Ao sinalizar alinhamento, pode suscitar reações adversas de atores externos ou internos que não concordam com essa agenda. Existe também um aspecto que não pode ser ignorado: o passado e o perfil do presidente colombiano Gustavo Petro, que acrescentam camadas ao significado do gesto. Petro tem uma trajetória política marcada por transições, de militante de um grupo armado no passado até o exercício formal do poder como presidente. Essa história é fonte de controvérsia,
Diversas reportagens e dossiês públicos relataram episódios ligados ao período em que ele esteve associado ao grupo M19, incluindo confrontos armados e prisões de jovens militantes. Mais recentemente, sua gestão foi alvo de investigações e questionamentos sobre financiamentos e contatos com atores que despertam a atenção da opinião pública. Importante frisar que muitos desses episódios são objeto de disputas políticas e judiciais e que acusações não equivalem necessariamente a condenações penais. Ainda assim, é esse histórico que faz com que gestos de apoio a Petro sejam analisados com cuidado redobrado em palcos internacionais. O ponto central da questão, portanto, é que o gesto de Lula funciona como um espelho. Cada espectador e cada ator político vê nele aquilo que já carrega como expectativa ou receio. Para uns, trata-se de um gesto corajoso e necessário, que coloca o Brasil ao lado dos que clamam por justiça e proteção de civis. Para outros, é um gesto que pode ser explorado por adversários e que, sob determinadas leituras, aproxima o Brasil de posições que alguns consideram arriscadas. Em termos práticos, a dúvida aberta pelo beijo pode repercutir em debates sobre cooperação internacional, em negociações comerciais, em alianças estratégicas e até em como o Brasil é percebido por parceiros históricos e pela opinião pública global. No plano das narrativas públicas, a repercussão imediata mostrou outra face do fenômeno. Vídeos, imagens e comentários correram pelas redes sociais, polarizando a interpretação. Manchetes alternaram adjetivos de solidariedade e termos de crítica, e especialistas foram chamados a explicar implicações jurídicas, diplomáticas e eleitorais. Esse vai e vem midiático é parte do novo ambiente de decisão política, em que um gesto isolado amplifica debates que, em outras épocas, teriam tramitado apenas nos gabinetes. Agora a opinião pública participa em tempo real, exigindo explicações, evocando memórias e projetando consequências. Voltando à pergunta que muitos fizeram naquele dia, o beijo de Lula foi um acerto político ou um deslize diplomático? A resposta não é única e provavelmente dependerá de como os fatos se desenrolarem nas semanas e meses seguintes. Se a interpretação majoritária for a de solidariedade construtiva, o gesto pode fortalecer laços e catalisar diálogos sobre proteção de civis e cooperação humanitária. Se, por outro lado, a interpretação dominante for a de excessiva cumplicidade, poderá gerar desgaste e alimentar narrativas opositoras que questionam a prudência do Brasil em certas arenas internacionais. Há tempos atrás o Brasil decidiu ir ao encontro das liberdades fundamentais, ficando ao lado dos países do Ocidente democrático livre, se aliando ao eixo capitalista em detrimento da antiga União Soviética. Mas pode ser interpretado que seguiremos desta vez por outro caminho. E a história ainda tem mais capítulos. Na próxima reportagem, vamos aprofundar quem é Gustavo Petro, seu percurso, as controvérsias que o marcam e os fatos que ajudam a entender por que um gesto de apoio a ele desperta tanta paixão e tanta suspeita. Iremos examinar as diferentes peças do seu passado público, as investigações e as interpretações que o cercam, para que você tenha contexto suficiente e possa formar a sua própria opinião. Por ora, permanecemos com a interrogação que prende a cena. Foi um gesto de humanidade que aproxima dois países ou um erro diplomático que pode custar caro ao Brasil? Fica com essa dúvida e com a promessa. Na sequência, respondemos a pergunta sobre quem é o presidente da Colômbia e por que a sua história transforma um beijo em notícia internacional. Continue conosco, porque essa história ainda está sendo escrita e porque, como sempre, o que o mundo fala sobre o Brasil merece ser acompanhado com atenção. Agora trazemos uma análise aprofundada sobre um dos líderes mais controversos da política latino-americana, Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Fatos trazidos por reportagens de veículos internacionais renomados, como o The Guardian e o The Wall Street Journal, que destacam aspectos polêmicos e controversos de sua trajetória política e militante. Em meados dos anos 1980, Gustavo Petro se envolveu com o Movimento 19 de Abril, ou M19. Este foi um grupo guerrilheiro que utilizava o terrorismo como ferramenta política.
Embora tenha assinado um acordo de paz em 1990, o M-19 deixou um legado de violência, sequestros e assassinatos que até hoje marca a história da Colômbia. Durante esse período, Petro participou de ações que resultaram em mortes e destruição, incluindo o infame ataque ao Palácio da Justiça em 1985, que culminou na morte de 111 pessoas, entre elas 11 magistrados da Corte Suprema. Esse episódio chocou a nação e deixou cicatrizes profundas, tornando seu nome sinônimo de controvérsia e polêmica. Após a desmobilização do M-19, Petro transitou para a política institucional. Foi eleito prefeito de Bogotá em 2011, mas sua gestão foi marcada por conflitos com setores empresariais e políticos, além de críticas sobre sua abordagem em segurança e mobilidade urbana. No entanto, sua ascensão à presidência em 2022 trouxe novamente à tona seu passado guerrilheiro, reacendendo debates sobre sua legitimidade política. O Wall Street Journal destacou que, apesar de sua ascensão política, o passado de Petro como membro do M-19 continua a ser um ponto de controvérsia. Em 2023, o jornal afirmou que Petro, ex-integrante do grupo terrorista M-19, enfrenta críticas por sua associação com um dos grupos mais notórios do século XX. Em 2024, Petro gerou polêmica ao exibir publicamente a bandeira do M-19 em eventos oficiais. O The Guardian relatou que, ao fazer isso, Petro glorificou a luta armada, desconsiderando o sofrimento das vítimas do grupo. Essa atitude foi amplamente criticada por setores da sociedade colombiana e internacional, levantando sérias questões sobre a mensagem que ele envia sobre violência e impunidade. O legado do M-19 e de outros grupos guerrilheiros na Colômbia é marcado por décadas de violência, sequestros e assassinatos. Apesar do processo de paz, a violência persistiu em várias regiões do país, deixando cicatrizes profundas na sociedade colombiana. A trajetória de Petro não pode ser dissociada deste contexto. Ele foi parte ativa de um grupo que utilizava o terrorismo e a violência como ferramenta política, e seu passado ainda repercute na política e na opinião pública. Eleito presidente em 2022, Petro enfrenta desafios significativos, incluindo críticas à sua política de paz total, que busca negociar com grupos armados ilegais, mas que muitos consideram permissiva com a criminalidade e com ideologias radicais. Além disso, sua postura em relação a questões internacionais, como o conflito entre Israel e Palestina, tem gerado controvérsias e afetado as relações diplomáticas da Colômbia. Apesar de apresentar um discurso de transformação e justiça social, a sombra de sua militância armada e a continuidade de denúncias sobre corrupção e escutas ilegais continuam a acompanhar sua gestão. A trajetória de Gustavo Petro é marcada por uma transição de guerrilheiro a líder político, mas seu passado continua a ser um ponto de discórdia. Será que é por seu passado de terrorismo armado que ele se identifica tanto com o grupo terrorista Hamas? Enquanto alguns o veem como um símbolo de mudança, outros o consideram responsável por parte da violência que ainda assola a Colômbia. O legado do M-19 e as ações de Petro continuam a ser temas de debate e reflexão para o futuro do país, lembrando que, por trás de cada cargo político, existe uma história de escolhas, responsabilidades e consequências. Quais são os motivos que levam ao Brasil se associar a estas personagens? Se você sabe o motivo, deixa nos comentários e se inscreve no canal. E vamos seguir para a próxima notícia, pois o mundo está de olho no Brasil. Uma reportagem do The Guardian, do Reino Unido, trazendo detalhes de uma das falas mais importantes do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Um discurso carregado de tensão, alertas globais e posicionamentos firmes sobre a democracia que chamou a atenção internacional e gerou repercussões imediatas. Lula colocou seu ponto de vista, começou destacando a força da democracia brasileira, mencionando que a recente condenação de seu antecessor de extrema-direita, Jair Bolsonaro, mostrou ao mundo que líderes autoritários podem ser contidos.
Ele lembrou que Bolsonaro, após tentar supostamente um golpe militar depois da eleição de 2022, foi condenado a 27 anos de prisão, um julgamento extremamente polêmico, evidenciando a resistência das instituições brasileiras contra tentativas de subversão democrática. Mas, ao mesmo tempo, alertou que a ameaça global às democracias ainda persiste. Forças antidemocráticas continuam a tentar subjugar instituições e restringir liberdades, celebrando a violência, glorificando a ignorância e criando milícias físicas e digitais, além de tentar controlar a imprensa. Em uma referência indireta à administração Trump, Lula criticou tentativas de pressão estrangeira durante o julgamento de Bolsonaro, incluindo tarifas e sanções arbitrárias contra autoridades brasileiras. Entre essas ações estavam a imposição de 50% de tarifas sobre importações brasileiras e sanções que afetaram o procurador-geral Jorge Messias, outros 6 oficiais e a esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, responsável pelo julgamento. Lula respondeu à ONU afirmando que medidas unilaterais e arbitrárias contra instituições e economia do Brasil são injustificáveis, ressaltando que agressões à independência do judiciário são inaceitáveis. O discurso de Lula também repercutiu nos Estados Unidos, com o próprio Trump acusando o Brasil de censura, repressão, corrupção judicial e perseguição a críticos políticos, mas deixando espaço para reconciliação. Em um encontro inesperado na sede da ONU, Lula e Trump se cumprimentaram e chegaram a mencionar uma conversa amistosa, sinalizando uma possibilidade de diálogo futuro, apesar das divergências e da pressão política já exercida. No plano internacional, o discurso teve impactos imediatos. Protestos pró-democracia ocorreram no Brasil, denunciando a interferência americana e queimando a bandeira dos Estados Unidos, o que, segundo analistas, pode ter enfraquecido ainda mais a possibilidade de anistia para Bolsonaro. A pressão americana até agora não conseguiu alterar o curso da justiça brasileira e espera-se que Bolsonaro seja transferido para a prisão de segurança máxima em Brasília antes do final do ano. O governo brasileiro, por sua vez, expressou profunda indignação com as sanções, classificando-as como insulto à democracia brasileira, que se defendeu de uma tentativa de golpe, e aos mais de 201 anos de amizade entre Brasil e Estados Unidos. Este momento evidencia como a política internacional está cada vez mais interconectada, onde decisões internas e discursos públicos têm repercussões imediatas em outros países. A fala de Lula reforça a defesa da independência nacional e da soberania democrática, ao mesmo tempo em que coloca em evidência os desafios da diplomacia contemporânea e a necessidade de equilíbrio entre postura firme e diálogo construtivo. E agora queremos saber de você. O que você achou do discurso de Lula na ONU? Deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando todas as notícias sobre o que o mundo está falando sobre o Brasil.